Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui em mais um domingo. Hoje é dia 26 de outubro do ano de 2025, finalizando o mês de outubro, finalizando e iniciando o novo mês de novembro, chegando para nós, penúltimo mês do ano de 2025. Esse ano que estamos trabalhando aqui no Evangelho no Lar, a nossa reforma íntima, a nossa mudança interna, a nossa paz interior, a nossa espiritualidade no cotidiano, a vivência espiritual no cotidiano. E é uma alegria nós termos passado essa jornada e já indo para a finalização dela, mas sempre há algo novo para aprendermos. E vamos juntos nessa vibração, iniciando este Evangelho no Lar, pedindo ajuda a vocês que possam curtir tanto o vídeo como também nos coraçõezinhos aqui ao vivo. A gente pede também que deixe os comentários, a cidade, o país, deixa também no chat ao vivo os comentários. Tudo isso ajuda o vídeo a atingir mais pessoas que estejam precisando ouvir o tema. Vamos compartilhar, fazer a caridade moral, enviar este tema também para algumas pessoas, quem sabe elas estejam precisando ouvir sobre este tema. Nós vamos neste momento pedindo a autorização ao nosso mestre e amigo Jesus para iniciarmos este Evangelho no Lar com muita alegria, com muito amor. Vamos vibrando já desde o início deste Evangelho no Lar, vamos vibrando, elevando os nossos pensamentos, nos ligando a Deus, através das nossas conexões que a gente sempre fala aqui, trazendo um local à natureza ou um local que você, quando pensa, se liga ao nosso Pai de amorosidade. Deus, Pai amado de infinita bondade, Mestre e amigo Jesus. Neste momento estamos aqui reunidos, eu e a equipe do canal Na Luz do Espiritismo, os nossos ouvintes, juntos para realizarmos este Evangelho no Lar. Com muita alegria, com muito amor, Senhor. Direciona o nosso tema do dia. Direcione as minhas palavras, que elas possam ser úteis dentro do propósito que nós abraçamos para fazer este trabalho. Envolva as pessoas que estão ouvindo agora e que ouvirão depois este Evangelho no Lar. E que juntos possamos fazer uma egrégora de luz para o planeta, para a nossa casa. Obrigado, Deus. Que assim seja e assim será. Vamos juntos, então, seguindo aí nos nossos caminhos da paz interior, caminhos da vivência espiritual no cotidiano. E hoje nós vamos falar sobre as vibrações da música e a importância da música para a nossa reforma íntima e também para elevar o nosso padrão vibratório. Vamos entender a importância da música e como que a música é uma importante ferramenta para alçarmos o caminho da paz interior. Lembrando que para vivenciarmos a reforma íntima, para construirmos também a espiritualidade no cotidiano, é extremamente necessário trabalharmos e alicerçarmos em nós a nossa paz interior. Como então desenvolver a paz interior? Como então alavancar a paz interior? Porque somente com ela é que nós vamos conseguir transformar o ambiente à nossa volta e também o mundo à nossa volta. O primeiro ponto que nós temos que pensar sobre a música e a importância de ouvirmos música, principalmente nos momentos adequados. Temos que entender que tudo, absolutamente tudo no universo funciona como ondas vibracionais. Tudo é energia. A minha voz chegando até a sua casa agora é uma energia. E também o que você ouve, o que você vê, o que você emana. Tudo é energia, pois somos energia, somos criados em energia. E essa energia condensada está neste momento materializada num corpo físico para alguns que estão reencarnados aqui me ouvindo e outros que estão desencarnados me ouvindo, está menos condensada, mas tudo é energia. Nós provavelmente já ouvimos falar a frase, a famosa frase, que na natureza nada se perde, tudo se cria, tudo se transforma.
Da mesma forma, nós podemos trazer para o sentido espiritual. Toda a energia vai encontrar ressonância com aquilo que você emite, seja do negativo ou seja do positivo. Nós não estamos falando aqui em mal ou bem, mas nós estamos falando em vibrações que se encontram, que se conectam. Então, obviamente, quando nós estamos com um patamar vibracional evoluído ou mais elevado, nós vamos conseguir perceber com mais clareza as vibrações das músicas. Por isso que nós deixamos para falar da música como um dos últimos itens. Quando eu falei que a gente está terminando esse ciclo de paz interior. A música é um dos últimos, porque para nós começarmos a perceber de fato as vibrações da música, nós já precisamos ter percorrido os outros caminhos, aqueles que nós já falamos aqui. Se você não ouviu, volte a outros evangelhos, que todos eles estão falando sobre a paz interior. Então, vamos perceber as vibrações da música através da nossa própria reforma íntima. E isso é muito bacana, como ao mudar o nosso patamar evolutivo, ao mudar as nossas concepções vibracionais, como nós começamos também a buscar algumas músicas que nos alimentam espiritualmente. Abro um parêntese aqui muito importante. Não é que você vai deixar de ouvir outras músicas, não é que você vai deixar de ouvir as músicas que você gosta, seja no estilo que for, principalmente quando você estiver numa festa ou no momento que você estiver arrumando a sua casa, esses momentos que a gente gosta de colocar uma música. Não é isso. Nós vamos valorizar e entender a repercussão do som no ambiente. Vamos perceber então como as músicas fazem bem à nossa alma. E vamos identificar também aqueles padrões hipnóticos que infelizmente ainda no planeta Terra muitos cantores estão voltados ou emanados vibracionalmente com alguns espíritos inferiores e que vão fazer da música também uma ação hipnótica, seja ela no quesito sexual, seja no quesito de usar drogas ilícitas ou outras tantas tendências. Então é claro que em vivendo aqui na Terra, nós vamos ser atravessados por essas músicas e algumas vão fazer até sentidos para nós, porque muitas músicas fazem parte da nossa memória afetiva. E o que é a memória afetiva? A memória afetiva é, por exemplo, uma música talvez que a sua avó ouvia, que o seu pai, que a sua mãe, que os seus tios, ou num ambiente que você gostava muito, e o seu cérebro registra a vibração daquele local de amor, de atenção e grava aquela música. Então toda vez que você escutar aquela música novamente, vai ser acionada uma memória afetiva. Assim também nós temos a memória de caos, de desastre. Se você tiver sofrido alguma coisa na sua vida e naquele momento estava tocando alguma música, seja qual for, seja uma música de elevação positiva ou não, seja uma música que eleva o espírito ou não, você pode ficar com um trauma daquela música. Então perceba, o trauma cognitivo, cerebral, físico, ele não tem a ver com a condensação de ondas. Você pode estar ouvindo uma música de alto valor vibracional, mas se naquele momento você sofreu alguma questão que te deixou muito para baixo, por exemplo, eu vou dar um exemplo mais claro para vocês entenderem. Se você está caminhando na rua e ouvindo uma música de alto padrão evolutivo ou vibracional, e você cai, por exemplo, ou você tropeça e machuca, naquele momento o seu cérebro vai registrar todo aquele ambiente como perigo. E aí essa música que você estava ouvindo pode ser condensada como algo negativo. Isso, quando a gente fala da infância, tem um potencial muito maior, tanto para o negativo como para o positivo. Daí, talvez, aquilo que nós condensamos como música boa ou música ruim. Mas aqui, hoje no Evangelho, nós estamos falando de músicas vibracionais. Então, o primeiro ponto a se entender é que essas condensações terrenas, enquanto nós estamos encarnados, e aí eu vou dar um exemplo mais prático. Por exemplo, se quando você era criança, a sua avó, que te trouxe muitas memórias afetivas, gostava de ouvir
um sertanejo raiz. Muito provavelmente, quando você escutar o sertanejo raiz, você vai ter uma condensação elevada, vibracional, porque vai trazer a memória afetiva, vai te dar dopamina, noradrenalina, adrenalina no seu cérebro e você vai sentir instantaneamente um momento ali de felicidade, o que nós chamamos popularmente como nostalgia. Não quer dizer que aquela música seja ou não vibracional para o alto. Pode ser até que o cantor talvez estivesse fazendo uma música com palavras de baixo calão, etc. Então nós temos que separar isso. Entender que às vezes nem sempre a música vai ter uma condensação. A música que vai ter uma condensação positiva, para nós individualmente, vai ser uma música muito elevada. Da mesma forma que às vezes você pode estar ouvindo ali uma música que foi feita de um padrão evolutivo maior, ou um padrão vibracional maior, que o autor se dedicou, buscou inspiração. Talvez ali na sua infância você teve um trauma ouvindo aquela música, você apanhou de alguém, você foi abusado psicologicamente, você registrou aquela música como música negativa. Muitas pessoas falam assim, eu não suporto ouvir música clássica. Talvez em algum momento ressoou em você algum trauma. E para isso, nós precisamos fazer um tratamento, que na psicologia a gente chama esse tratamento de dessensibilizar o indivíduo e o paciente. Ele vai ouvir essa música num ambiente positivo, ele vai tentar novamente ouvir essa música vibracional, porque é uma música que nos faz muito bem, num ambiente mais positivo, para modificar esse padrão mental. Mas não é o nosso tema de hoje, é só para vocês entenderem basicamente como que às vezes nós achamos algumas músicas ruins, mas é porque essas músicas podem ter tido memórias afetivas e outras pode ter tido memórias destrutivas, podemos dizer assim. Então, dito isso, nós vamos entender também que quando nós ficamos adultos, nós vamos ter algum gosto musical, puxado, obviamente, para algum estilo, seja o samba, o pagode, o rock, o pop, enfim, tantos ritmos que nós temos aqui no Brasil e também no mundo, que vêm e que chegam até a nossa casa, seja pelos rádios, hoje pelas plataformas digitais, pela televisão. Então nós vamos afinizando, seja pelo cantor ou seja pelo que ele fala. Então, como eu disse, não é para você parar de ouvir o seu cantor favorito, até mesmo porque o Espiritismo não nos proíbe nada e não é para nós ficarmos bitolados. Eu não vou poder mais, nunca mais ligar uma música assim ou assado. Não. Só que nós temos que entender o tempo que às vezes nós estamos ouvindo essas músicas, ou só essas músicas, ou quando nós precisamos de elevar o nosso padrão vibratório, a música pode nos ajudar muito. Como, por exemplo, quando nós fazemos um evangelho no lar, quando nós estamos aqui orando, pedindo ajuda vibracional aos espíritos amigos, quando nós vamos fazer uma meditação. Nós temos o exemplo, por exemplo, na Índia, muito interessante, que é a questão dos mantras. O que são os mantras indianos? São repetições de palavras que eles vão ali falando para ficarem em atenção plena. Então, muitos mantras que vocês ouvem, que a gente não entende nada porque está em outra língua, alguns a gente até compreende, mas a maioria não, a não ser que alguém aqui fale a língua indiana. Mas esses mantras, a grande maioria, são repetições, são sílabas que repetem muito. Algumas músicas também no centro espírita, a gente vai cantar elas em repetição. São músicas muito curtas. Eu vou dar o exemplo aqui do Quanta Luz. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós. Quanta luz descendo sobre nós. Quando você está emanando quanta luz, você ao mesmo tempo está imaginando a luz descendo, você está pedindo a Jesus, quanta luz descendo sobre nós nesse ambiente. Quanta luz, é uma música muito bonita, espírita, e que é um mantra que vai se repetindo. Nós temos outros mantras também espíritas, se a gente puder falar assim, que é o do cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor. Então isso são palavras que vão emanando em nós uma ação. A gente canta muito isso na evangelização infantil. Numa palavra tão linda, pequena, num gesto tão simples, se lê cativar, contendo 7 letrinhas e assim vai. Então essas palavras são didáticas e elas são cognitivamente
interpretada pelas crianças como entender o cativar. O cativar nada mais é do que a caridade, a amizade, o companheirismo. Assim como nós adultos cantamos o Quanta Luz. Obviamente nós temos músicas espíritas mais elaboradas que vão falar do evangelho, da vivência espírita cristã. Mas nós estamos falando aqui e dando exemplo de músicas que nós podemos utilizar em alguns momentos para nos ajudar a ficar em atenção plena. Então, por exemplo, os mantras, quando a gente está falando, eu já fiz aqui o evangelho do entrego, confio, aceito e agradeço. Temos mantras, tanto em português como também em inglês, em outras línguas, falando sobre esse mantra. Geralmente, a gente pega esses mantras e repetindo, a gente consegue ficar em atenção plena. Não é que aquilo que vai entrar somente no nosso psiquismo para fazer uma ação, mas também nós vamos conseguir ficar atenção plena. Da mesma forma que nós temos essas músicas condensadas que nos faz perceber mais o ambiente evoluir, nós temos outras que eu não vou repetir aqui no Evangelho, que são palavras também, são ecos que se repetem e são muito fáceis de gravar. Então vocês podem observar que são as famosas músicas chicletes, que elas vão ser condensadas, vão ser repetidas, e que são músicas aí, infelizmente algumas, que podem levar também a um sintoma reverso para o nosso psiquismo espiritual. Eu lembro que quando eu fiz o outro evangelho sobre isso, falando sobre a importância de melhorarmos as nossas músicas dentro do ambiente doméstico, eu trouxe para vocês a lista, por exemplo, das principais plataformas digitais de música do Brasil e do mundo, e nós vamos observar que 99,9% dessas músicas que estão sendo escutadas no planeta são músicas com, infelizmente, uma baixa densidade vibracional. Agora, vamos entender que a música é energia. Imagine, então, milhões e milhões de pessoas ouvindo ao mesmo tempo essa condensação de energia inferior, somente essas condensações, e essas energias encontrando e ressoando com outras energias negativas. Essa é a questão. E nós vamos observar que em muitos momentos, quando nós temos shows de músicas espirituais, espiritualistas, quando nós temos músicas orquestradas, ambientes em que vai se elevar o padrão vibratório, nós vamos ver ainda em 2025 um baixo público. Então, imagina como que está isso, as nossas vibrações no plano espiritual, e aí nós vamos constantemente falando, nossa, eu estou me sentindo mal, eu não sei porquê, ou as nossas vizinhanças estão ali constantemente ouvindo esse tipo de música, e é claro, quando a gente vive em sociedade, a gente não pode fugir disso constantemente, mas a gente pode mudar o padrão vibratório da nossa casa. Então tudo é sobre quantidade, a quantidade que nós ouvimos isso, que nós estamos emanando isso para o nosso cérebro. A música, enquanto combinações de frequências, ritmos e timbres, pode atuar como moduladora do estado emocional, da ativação neural e do campo vibratório interno. Por exemplo, pesquisas mostram que ouvir ou produzir música alteram ritmos cerebrais, coerência, neura, atividade autonômica. Isso é verdade, pessoal. A música, ela tem uma capacidade imensa de alterar as nossas ondas cerebrais. No Livro dos Espíritos, na questão 251, Kardec vai dizer sobre as músicas celestes praticadas nas esferas espirituais elevadas, como sendo tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. Nós vamos observar que nos planetas evoluídos, os planetas que já estão em regenerações e os planetas que já são mundo felizes, os espíritos vão dizer, tanto através de Kardec, como também nas reuniões mediúnicas, que as músicas destes planetas é algo que nem na Terra nós ainda imaginamos. Então, se a gente ouve essas grandes músicas e acha elas belíssimas, imagina como são as músicas do plano espiritual evoluído e também destes planetas evoluídos. Nós vamos voltar também ao nosso lar.
André Luiz, lá no livro Nosso Lar, se você não leu, então aproveite para ler, ele vai falar da importância da música, como o Nosso Lar trabalha, todos os trabalhadores de Nosso Lar trabalham ouvindo música de elevada expressão vibracional. E lá também nós vamos ver o campo da música. E curioso que no campo da música tem diversos ritmos. É como se tivesse diversos shows acontecendo ali. Então, muitas das vezes, pessoal, não é sobre o ritmo, é sobre a condensação, a intenção que o espírito colocou ao produzir aquela música. Qual é a intenção verdadeira que os autores, que quem escreveu, os compositores, melhor dizendo, os produtores musicais colocaram? Essa música aqui é para vender mesmo, é somente para isso? Ou essa música aqui é para ficar na eternidade? E nós percebemos essas músicas que ficam na eternidade, aquelas músicas que nos dão nostalgia, da década de 20 do século passado, da década de 30, músicas até que tem muito mais tempo. Nós vamos percebendo que essas músicas repercutem na nossa alma e ficam. Enquanto músicas chicletes, elas são músicas passageiras e que têm um tempo curto, de no máximo uma década ou duas. As músicas, então, que ultrapassam isso, que são músicas de vivências espirituais muito fortes, vocês podem reparar que são músicas mais profundas. Aquelas que ficam, até algumas que falam de amor, mas falam de um amor profundo, essas músicas ficam. Observem aí na playlist de vocês as músicas mais antigas que repercutem, que ficam. Essas músicas já têm um aprofundamento espiritual, enquanto que músicas chicletes, elas são esquecidas da próxima geração. Músicas muito repetitivas, elas vão se diluindo, a vibração delas é baixa e desaparece muito rápido. Quanto que uma vibração mais alta, ela repercute e ela fica. Assim como as palavras do Cristo. Mais de 2000 anos se passou e as palavras dele estão aqui. Porque o que ele falava? Céus e terras podem passar, mas o amor não passará, as vibrações não passará. O conceito dessas vibrações no campo psíquico pode ser entendido como nível de ativação emocional, o padrão de regulação interna, o tom vital do sujeito. A música influencia esses níveis, favorecendo a ressonância quando ela fala a pessoa ou a dissonância quando perturba. Por exemplo, um estudo demonstrou que pessoas profundamente surdas percebem emoções musicais via vibrações táteis, o que destaca que o componente vibracional da música ultrapassa o mero ouvido físico. Isso é muito interessante, eu tive a oportunidade de fazermos essa experiência enquanto eu estava na faculdade. As pessoas que têm alguma deficiência auditiva, ou 100%, ou 90%, 80%, na faculdade nós tínhamos um aparelho que a gente colocava, né, para a gente testar algumas deficiências, dificuldades, e a música, ela é totalmente perceptível nas vibrações. É muito interessante. Até mesmo, às vezes, as pessoas que estão em volta, quando a pessoa tem uma deficiência auditiva, que ela ainda não está usando o aparelho, ela repara muitas vezes nas expressões das pessoas. Desenvolve-se outra habilidade que é expressar e observar essas expressões. E a música modifica as nossas expressões, mesmo que nós não percebamos. Às vezes é algo sutil que a gente não percebe, mas quem está mais atento a essas percepções consegue sim perceber. A música toca o campo do sujeito, seu mundo interno, imagem corporal, memória afetiva, estado de ser, de modo que ela se torna facilitadora de introspecção, evocação, liberação de conteúdos emocionais pré-conscientes. E olha, provoca isso mesmo. Em algumas terapias, a música pode ser utilizada para evocar uma emoção, para fazer que o sujeito chore, por exemplo, para fazer que o sujeito sorria, para fazer que o sujeito dance. Inclusive, todas essas expressões são expressões da arte. Leon Denis tem um livro muito maravilhoso que eu já indiquei aqui para vocês, que é o Espiritismo e a Arte. Como a arte, a expressão da vida, é importante para nos fazermos sujeitos, para expressarmos. Nós precisamos simbolizar. E muitas das vezes é através da composição que o sujeito expressa.
expressa alguma coisa que está preso. A gente pode observar aí em algumas músicas muito profundas, quando o compositor às vezes vai dar uma entrevista e fala: nossa, parece que foi uma psicografia, ou era algo que estava dentro de mim, eu consegui colocar para fora. Isso tudo ressalta como a música é uma expressão da alma, ainda que não seja uma psicografia. A música, quando bem feita, tanto na letra, quanto na melodia, quanto em sua expressão, ela acaba adornando com muitas, muitas vibrações. Nós podemos observar a quantidade de músicas que são sim psicografadas, mas antes de pensar numa música psicografada, se alguém está ouvindo aqui, talvez vai ser compositor no futuro, ou já é, a gente observa que muitos compositores escrevem a letra e mandam para um produtor fazer a produção musical, fazer a melodia com outros compositores de melodia, etc. Quando você que está escrevendo já coloca uma boa intenção, essa boa intenção ressoará em outras pessoas que pegarão essa música para produzir. Então tudo vai depender da intenção. E às vezes a gente tem entre aspas, né, vou colocar muito entre aspas, a mania ou comum de pensar que as músicas espirituais elevadas são as músicas mais calmas. Nem sempre, tá, pessoal? Nós temos músicas muito de grande padrão evolutivo e que são músicas que não são tão lentas assim, mas que o autor lá, o compositor, ele colocou uma intenção vibracional muito alta. Então são músicas que nos faz feliz quando a gente ouve. A gente consegue dançar e se expressar. Então nem sempre vai ser aquela música parada. Vão ter músicas com potencial vibracional e que podem também ter até em outros ritmos. Por isso que a gente não está falando aqui sobre o ritmo específico, mas sim sobre a intenção. Inclusive, essa semana, coincidência ou não, né, a gente fala que nada é por acaso. Aqui na Casa Espírita, que eu trabalho, Tintino Pires, nós tivemos a mostra de música. Eu vou deixar o link para vocês depois no comentário, para quem quiser assistir, entender o que é a música espírita também, que a gente ouve. Nós temos diversos cantores conhecidos no meio espírita, Tim Vanessa, o Hércules Mota, a Cacau, enfim, temos tantos cantores aí que trazem essas músicas espíritas com profundidade, falando sobre o Evangelho. Nós temos aqui tanto no YouTube quanto em outras plataformas que vocês podem acessar as músicas espíritas. Vamos valorizar também a nossa música espírita e vamos agora também para o momento final do nosso Evangelho. Espero que vocês tenham compreendido a importância da música para a paz interior, como é importante nós ouvirmos música. E olha, é para ouvir mesmo, tá, pessoal? Não é para somente ligar uma música quando estiver fazendo outra coisa, arrumando casa, etc. Pode até fazer isso, mas pegue, sente e ouça a música de fato. Sinta a vibração. É um momento meditativo, é um momento vibracional, que você senta, se concentra, ouve a letra, de fato, se tiver alguma letra que você compreenda, ou se tiver só a melodia, que você possa conseguir entrar em conexão com as notas. Esse é um momento também meditativo e pode te ajudar muito na sua paz interior. Então vamos para esse momento de recebermos o passe, um momento vibracional. Quero agradecer o carinho de vocês. Vamos entrando em conexão com a colônia das águas, essa colônia que nos ajuda tanto, buscando a energia vibracional ou nos transportando até lá nesse momento, entrando nas conexões mais diretas com os benfeitores da colônia. São espíritos amigos, trabalhadores do bem, que vêm para nos aplicar a bioenergia através da natureza, através dos fluidos espirituais que estão à nossa volta. Você pode, neste momento, entrar em conexão e receber este passe. Só de estar conectado aqui neste momento, mas fechando os olhos e sintonizando, elevando os seus pensamentos a Deus. E nós vamos sentindo essa energia fluir sobre nós. Estamos sentados perto do lago, de águas correntes, e vamos buscando as energias, vibrando, e também podemos espalhar neste momento, através dessas vibrações para outras pessoas que estejam precisando dessa vibração.
Alguém que você sabe que está adoecido, internado, recém-desencarnado, que possa receber essas energias. Ó Deus de piedade, emana sobre nós as vibrações mais positivas. Vamos vibrar também para o nosso planeta, queridos, juntos, mentalizando o nosso planeta, envolto nessas energias azuis vibracionais da colônia das águas. Enquanto eu faço a prece final, vocês vão recebendo aí os últimos fluidos. Lembre de trazer a pessoa, o rosto, o nome. Senhor de infinita bondade, Mestre e amigo Jesus, neste momento, finalizando este Evangelho no Lar, nós agradecemos por termos entendido e compreendido a importância da música, da vibração da música nas nossas vidas. Emitindo agora essas vibrações para todos que estão ouvindo ao vivo ou gravado este momento vibracional. Pedimos, Senhor, por todos nós. Pedimos, Senhor, também por aqueles que virão no futuro ouvir aqui o Evangelho. Abençoe a nossa casa, faça uma limpeza e nos fluidifique. Nesse momento, Senhor, o Senhor conhece o coração de todos que estão ouvindo este Evangelho. Que o Senhor possa emanar vibracionalmente para cada um deles, de acordo com a necessidade. E é com muito amor, com muito carinho, que nós pedimos a autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Vamos voltando, queridos, queridas, agradecendo a vocês por ter ajudado, curtindo, comentando. Deixa o coraçãozinho aí no chat, um comentário. Eu quero agradecer imensamente a vocês. Hoje eu não vou conseguir mandar um nome individual, um abraço individual para vocês, devido ao tempo aqui. Mas eu quero mandar um abraço vibracional coletivo para cada um de vocês. Agradecer imensamente o carinho, por estarem aqui sempre conosco. Compartilhe este Evangelho. Vamos ajudar a compartilhar o bem. Um grande abraço. Obrigado a cada um de vocês. Lembrando, pessoal, que a gente pede para compartilhar, porque o canal é totalmente voluntário. Nós não monetizamos aqui e a gente conta somente com a colaboração dos amigos que gostam do tema e dos assuntos aqui abordados. Então, muito obrigado. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Um grande abraço.